A atração não some de forma abrupta. Ela desacelera, perde intensidade, muda de lugar e justamente por isso muita gente demora a perceber. Porque ainda existe contato, ainda existe conversa, ainda existe presença. O que não existe mais é a mesma energia. O primeiro erro comum é confundir diminuição de atração com fase ruim. Fases passam, diminuição de atração cria padrão, e padrão se repete mesmo quando o contexto melhora. O primeiro sinal claro de que a atração já diminuiu é quando o entusiasmo dela pela sua presença cai visivelmente. Não é rejeição aberta, é ausência de animação. Você chega, fala, propõe. E a resposta é correta, educada, mas sem brilho. Atração gera entusiasmo espontâneo. Quando ele some, algo mudou. O segundo sinal é quando ela não reage mais emocionalmente ao que você diz ou faz. Antes, suas opiniões geravam curiosidade, debate e provocação. Agora passam sem impacto. Ela escuta, concorda ou ignora. Tanto faz. Atração cria reação. Indiferença cria silêncio. O terceiro sinal aparece quando a iniciativa começa a ficar concentrada em você. Mensagens, convites, tentativas de aproximação partem quase sempre do mesmo lado. Ela responde, mas raramente puxa. Quem sente atração, busca. Quem não sente, apenas aceita. O quarto sinal é quando o toque diminui ou perde intenção. Abraços rápidos, beijos automáticos, contato funcional. O corpo está ali, mas a energia não acompanha. O corpo nunca mente, ele se afasta antes da mente admitir. O quinto sinal é quando ela se sente confortável em adiar encontros ou momentos a dois. Não há urgência, não há encaixe de tempo. Sempre pode ficar para depois. Quando há atração, o tempo se organiza. Quando não há, sempre falta. O sexto sinal é quando ela parece mais engajada em outras coisas do que em você. Redes sociais, rotina, distrações. Não porque isso seja errado, mas porque sua presença deixou de ser estímulo. Atração disputa a atenção. Quando perde sempre, algo esfriou. O sétimo sinal, e um dos mais ignorados, é quando ela não demonstra nenhum receio de te perder. Não no sentido de apego, mas de cuidado. Ela age como se sua presença fosse garantida. A atração envolve risco emocional. Sem risco, não há investimento. Agora vem a parte que muitos resistem a aceitar. A atração não diminui apenas por fatores externos. Ela diminui quando a dinâmica deixa de gerar tensão, curiosidade e polaridade. Isso não é culpa, é leitura de realidade. Rotina excessiva, previsibilidade, entrega sem limite, ausência de postura, acomodação emocional. Tudo isso vai, aos poucos, deslocando a atração para conforto. E conforto sustenta convivência, não desejo. Outro erro comum é tentar reativar atração, sendo mais disponível, mais carinhoso ou mais compreensivo. Isso pode melhorar o clima, mas raramente reacende atração. Atração não responde a esforço, responde à energia. Outro erro grave é tentar conversar sobre a atração como se fosse um problema lógico. Conversas podem trazer clareza, mas raramente trazem de volta o impulso. Atração não se negocia. Ela reage ou não reage. Esse primeiro bloco não é para criar paranoia, nem para incentivar ruptura imediata. É para criar consciência de padrão. Toda relação oscila. O problema não é a oscilação. É a queda contínua sem reação. Nos próximos blocos, vamos aprofundar como essa diminuição se manifesta no dia a dia, quais comportamentos aceleram a perda de atração e, principalmente, o que não fazer quando você percebe que algo mudou. Porque insistir da forma errada não recupera a atração. Na maioria das vezes, confirma que ela já diminuiu. Depois que a atração começa a diminuir, ela não desaparece de imediato. Ela se transforma em neutralidade, em uma convivência que funciona, mas não vibra. É essa fase intermediária que mais confunde.
porque ainda há diálogo, ainda há presença, ainda há rotina. Só não há mais intensidade. O segundo bloco entra exatamente aqui, quando a atração deixa de ser ativa e passa a ser apenas tolerada. Um dos sinais mais claros desse estágio é quando ela não demonstra curiosidade real sobre você. Não pergunta com interesse, não aprofunda assuntos, não investiga. Escuta, mas não explora. Curiosidade é um dos primeiros motores da atração. Quando ela some, algo esfriou. Atração quer descobrir. Neutralidade apenas acompanha. Outro sinal importante é quando ela reage melhor à sua ausência do que à sua presença intensa. Quando você se afasta um pouco, o clima parece leve. Quando se aproxima com intenção, o ambiente pesa. Isso indica que sua presença deixou de ser estimulante e passou a ser percebida como pressão. Outro comportamento típico é quando ela se mostra confortável em manter tudo exatamente como está. Não sugere novidades, não cria planos diferentes, não provoca mudanças. A relação entra em modo automático. A atração pede movimento. Quando não há movimento, há acomodação. Outro sinal forte é quando o toque físico perde espontaneidade. Não é apenas menos frequência, é menos intenção. O gesto acontece porque faz parte, não porque existe impulso. O corpo entrega o que a mente racionaliza. Outro ponto importante é quando ela não demonstra nenhum tipo de ciúme saudável. Não porque você queira controle, mas porque a atração gera atenção ao risco. Quando o risco desaparece, o interesse já caiu. Atração percebe possibilidade de perda. Indiferença não reage. Outro sinal silencioso é quando ela não se incomoda com longos intervalos sem contato. Dias passam sem troca profunda e isso não gera incômodo. Não há cobrança, não há falta. Quando há atração, a ausência pesa. Outro comportamento recorrente é quando ela parece mais animada falando de outras coisas do que de você ou da relação. Assuntos externos ganham brilho, enquanto o vínculo vira pano de fundo. Atração disputa atenção. Quando perde sempre, algo mudou. Outro sinal forte é quando ela responde mais do que participa. Você puxa a conversa, ela responde. Você propõe, ela aceita. Mas raramente cria, inicia ou conduz. Quem sente atração, investe. Quem não sente, consente. Outro ponto delicado é quando ela se sente totalmente confortável em te deixar esperando. Esperar resposta, esperar definição, esperar disponibilidade. E isso não gera reparo nem cuidado. Quando há atração, há consideração pelo tempo do outro. Aqui entra uma verdade essencial desse bloco. A atração não diminui porque o relacionamento ficou estável. Diminui quando a estabilidade elimina a tensão emocional saudável. Rotina sem polaridade transforma desejo em convivência. E convivência pode ser boa, mas não sustenta a atração sozinha. Outro erro comum nesse estágio é tentar animar a relação sendo mais presente, mais disponível, mais compreensivo. Isso pode melhorar o clima, mas raramente reacende a atração. A atração não cresce com excesso de conforto. Cresce com energia viva. Outro erro grave é ignorar esses sinais por medo de admitir que algo mudou. Mas negar padrão não o reverte. Apenas prolonga o desgaste. O ponto central desse bloco é simples e direto. Quando a atração diminui e você continua agindo como se nada tivesse mudado, a dinâmica se consolida nesse novo nível. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica resgatar a energia inicial sem uma mudança real de postura. Nos próximos blocos, vamos falar sobre os comportamentos que mais aceleram a perda de atração, o que não fazer quando você percebe esse esfriamento, e por que insistir do jeito errado costuma confirmar ainda mais a queda. Porque a atração não se força. Ou ela responde à mudança, ou confirma que já diminuiu. Quando a atração já começou a cair,
Existe um erro específico que acelera esse processo sem que a maioria das pessoas perceba: tentar compensar a perda de atração com mais esforço emocional. Quanto mais você tenta consertar, mais evidente fica que algo já mudou. O terceiro bloco entra exatamente aqui: como certos comportamentos reforçam a queda da atração. Um dos sinais mais claros desse estágio é quanto mais você se dedica, menos resposta emocional recebe. Você se mostra mais presente, mais interessado, mais cuidadoso, e a reação do outro lado é neutralidade ou distanciamento. A atração não reage a esforço, reage a energia e postura. Outro sinal importante é quando ela parece confortável com a sua previsibilidade. Ela sabe quando você vai chamar, o que vai dizer, como vai reagir. Não há surpresa, não há tensão, não há risco emocional. Previsibilidade excessiva mata a atração. Outro comportamento típico é quando você começa a explicar demais o que sente ou faz. Justifica atitudes, racionaliza emoções, tenta ser compreendido o tempo todo. Isso pode gerar clareza, mas raramente gera atração. A atração não nasce de explicação, nasce de presença firme. Outro sinal forte é quando ela passa a se apoiar em você emocionalmente, mas sem impulso físico ou romântico. Você vira confidente, apoio, segurança, mas não estímulo. Conforto sustenta vínculo, atração sustenta desejo. Outro ponto importante é quando ela reage melhor à sua neutralidade do que à sua intensidade. Quando você se afasta um pouco, o clima melhora. Quando se aproxima com intenção, o clima pesa. Isso indica que sua presença deixou de estimular e passou a pressionar. Outro sinal silencioso é quando ela não demonstra curiosidade sobre suas mudanças. Você muda postura, muda rotina, muda energia, e isso não gera reação. Quando há atração, mudanças provocam resposta. Outro comportamento recorrente é quando você começa a medir cada ação para não afastar ainda mais. Pensar antes de falar, evitar temas, conter gestos. Isso cria controle, não atração. Autocontrole excessivo é sinal de desequilíbrio. Outro sinal forte é quando o contato físico, quando acontece, parece automático. Não há entrega, não há continuidade, não há intensidade. O corpo está presente, mas a energia não acompanha. Corpo sem energia confirma queda de atração. Outro ponto delicado é quando você começa a confundir paciência com maturidade. Aguentar indefinição, esfriamento e neutralidade passa a ser visto como virtude. Mas maturidade não é tolerar menos do que você quer. Aqui entra uma verdade central desse bloco. A atração não diminui apenas pelo que o outro faz. Diminui quando a dinâmica deixa de gerar contraste e polaridade. Quanto mais você tenta manter tudo estável, mais a atração escorre para fora da relação. Outro erro comum nesse estágio é tentar voltar ao começo, resgatar clima antigo, repetir fórmulas que funcionaram antes. Mas a dinâmica já mudou. O que funcionava antes não gera mais efeito agora. A atração reage ao presente, não à nostalgia. Outro erro grave é tentar ser perfeito. Sempre compreensivo, sempre disponível, sempre certo. Isso cria segurança, mas raramente cria atração duradoura. Atração se conecta com autenticidade firme, não com perfeição. O ponto central desse bloco é simples e direto. Quando a atração começa a diminuir, insistir com os mesmos comportamentos costuma acelerar a queda. Mais esforço, mais cobrança silenciosa, mais expectativa. Tudo isso reforça a sensação de pressão, não de desejo. Nos próximos blocos, vamos falar sobre o impacto emocional dessa queda em você, o momento em que a diminuição da atração começa a afetar sua confiança e sua postura, e por que muita gente permanece tentando reacender algo que já não reage, porque a atração não se convence, ou ela responde à mudança,
ou confirma que já diminuiu. Existe um momento em que a diminuição da atração deixa de ser apenas percepção subjetiva e passa a se manifestar como estrutura da dinâmica. Não é mais algo pontual, nem fase passageira. É o novo normal da relação. E é exatamente aí que muitos se enganam, porque tudo parece em ordem por fora. O quarto bloco entra nesse ponto, quando a atração já caiu o suficiente para reorganizar o vínculo inteiro. Um dos sinais mais claros desse estágio é quando ela se sente emocionalmente confortável sem atração ativa. Não há reclamação, não há cobrança, não há tentativa de reacender nada. Ela simplesmente se adapta à ausência de intensidade como se isso não fosse um problema. Quando alguém sente atração, a falta incomoda. Quando não sente, se acomoda. Outro sinal importante é quando o clima entre vocês fica excessivamente neutro. Não há conflito, mas também não há tensão. Conversas fluem, mas não aprofundam. Tudo é correto, educado, funcional. Neutralidade prolongada não é equilíbrio, é esfriamento estabilizado. Outro comportamento típico é quando ela não reage a mudanças suas, nem positivas nem negativas. Você muda o ritmo, a postura, a presença, e isso não gera curiosidade nem ajuste. Atração reage, indiferença apenas observa. Outro sinal forte é quando ela não demonstra nenhum tipo de urgência em te ver. Encontros podem ser adiados sem incômodo. Planos ficam em aberto. Tudo pode esperar. Quando há atração, o tempo importa. Outro ponto importante é quando ela parece mais engajada com o ambiente do que com você. Conversa com outras pessoas, se envolve com estímulos externos, se anima com novidades, enquanto o vínculo com você fica em segundo plano. Atração disputa a atenção. Quando perde consistentemente, algo mudou. Outro sinal silencioso é quando o toque físico deixa de ser iniciativa dela. Quando acontece, é resposta, não impulso. Não há busca espontânea de proximidade. O corpo se afasta antes da mente justificar. Outro comportamento recorrente é quando ela se sente totalmente segura na relação, no sentido de garantia. Não há cuidado extra, não há investimento consciente, não há receio de perder. Atração envolve risco emocional. Sem risco, não há investimento. Outro sinal forte é quando ela não se interessa em criar experiências novas com você. Tudo pode ser repetido, previsível, confortável. Não há vontade de explorar. Atração pede novidade. Conforto aceita repetição. Outro ponto delicado é quando você percebe que está mais tentando manter o vínculo do que vivendo a troca. Você ajusta, sustenta, equilibra. Ela apenas participa. Quando a atração cai, o esforço se desequilibra. Aqui entra uma verdade central desse bloco. A atração não diminui apenas no sentimento. Ela diminui na prioridade emocional. Você deixa de ser estímulo principal e passa a ser parte do cenário. Não porque você perdeu valor, mas porque a dinâmica deixou de provocar resposta emocional. Outro erro comum nesse estágio é interpretar a ausência de conflito como sinal de saúde. Mas relações podem ser calmas e ainda assim estarem emocionalmente vazias. Calma sem desejo é convivência, não atração. Outro erro grave é tentar aceitar esse novo nível como normal demais. Algumas oscilações passam, outras sinalizam mudança estrutural. Ignorar isso prolonga desgaste interno. O ponto central desse bloco é simples e direto. Quando a atração já caiu a ponto de não fazer falta, insistir tende a aprofundar a desconexão. E quanto mais você tenta forçar proximidade, mais ela se retrai internamente, mesmo que continue presente externamente. Nos próximos blocos, vamos falar sobre como essa queda começa a afetar você, o impacto na sua confiança e postura, e por que permanecer tentando reacender algo que já esfriou cobra um preço alto.
Porque a atração não some com barulho. Ela some com silêncio e só percebe quem presta atenção. Quando a atração já caiu de forma consistente, o efeito mais perigoso não aparece nela. Aparece em você. É aqui que muitos ignoram o próprio desgaste interno, porque ainda existe relação, ainda existe diálogo, ainda existe rotina. Mas algo fundamental já não está sendo devolvido. O quinto bloco entra exatamente nesse ponto. Quando a diminuição da atração começa a afetar sua postura, sua confiança e sua identidade emocional. Um dos sinais mais claros dessa fase é quando você começa a se questionar com frequência se está exagerando. Não porque alguém disse isso, mas porque a resposta emocional dela já não acompanha o que você sente. Você começa a minimizar seus próprios desejos para não parecer demais. Quando a atração existe, o desejo é validado. Quando não existe, ele começa a parecer incômodo. Outro sinal importante é quando você passa a se adaptar demais para não gerar afastamento. Evita certos assuntos, controla atitudes, reduz iniciativa física. Não por maturidade consciente, mas por aprendizado silencioso. Tentar dói. Isso não é autocontrole saudável, é autoproteção emocional. Outro comportamento típico desse estágio é quando você sente alívio ao não tentar criar clima. Não porque perdeu interesse, mas porque tentar gera frustração. A neutralidade vira refúgio. Quando a atração existe, tentar anima. Quando não existe, tentar machuca. Outro sinal forte é quando ela não percebe ou não reage ao seu distanciamento emocional. Você fica mais quieto, menos expressivo, menos presente. E isso não gera curiosidade nem ajuste. Quando há atração, a ausência pesa. Quando não há, passa despercebida. Outro ponto importante é quando você começa a confundir a ausência de conflito com melhora da relação. O clima fica bom porque você parou de buscar proximidade. E essa paz começa a parecer solução. Mas isso não é paz. É desistência parcial. Outro sinal silencioso é quando você começa a depender de pequenos gestos para se sentir validado. Um elogio ocasional, um toque raro, uma atenção pontual. Isso vira combustível emocional por dias. Quando migalha vira alívio, algo já foi perdido. Outro comportamento recorrente é quando ela não demonstra preocupação com o impacto disso em você. Seu cansaço emocional não gera cuidado. Sua frustração não gera ajuste. Quem sente atração se importa. Quem não sente, se acomoda. Outro sinal forte é quando você começa a sentir vergonha de querer mais, vergonha de desejar proximidade, de sentir falta, de esperar algo que já não vem. Essa vergonha não nasce do desejo, nasce da ausência repetida de resposta. Outro ponto delicado é quando sua autoestima começa a oscilar conforme a resposta dela. Um dia bom quando há contato. Um dia ruim quando há distância. Você perde o eixo interno. A atração equilibrada fortalece. A ausência prolongada corrói. Outro sinal importante é quando você percebe que está permanecendo mais por hábito do que por troca viva. A relação continua porque sempre continuou, não porque ainda nutre. Aqui entra uma verdade central desse bloco. Quando a atração diminui e você começa a se ajustar para manter o vínculo, o custo já está sendo pago internamente. Você fica mais contido, mais cauteloso, mais reativo. E isso não acontece porque você é fraco. Acontece porque o ambiente já não responde à sua energia viva. Outro erro comum nesse estágio é tentar ser mais forte emocionalmente, ignorando o que sente. Mas força emocional não é silêncio, é coerência com a realidade. Outro erro grave é continuar oferecendo tudo o que oferecia quando havia atração, mesmo sem retorno. Isso não preserva vínculo, aprofunda desequilíbrio. O ponto central desse bloco é simples e direto.
Quando a atração diminui e você começa a se diminuir para manter a relação, algo essencial já foi perdido. E quanto mais tempo você permanece assim, mais difícil fica recuperar sua postura, independentemente do que aconteça depois. Nos próximos blocos, vamos falar sobre o ponto de não retorno da atração. Quando insistir, deixa de ser tentativa e vira desgaste. E como reconhecer se ainda existe algo a ser reativado ou se o esfriamento já virou desligamento. Porque a atração pode oscilar, mas quando ela cai e você começa a se apagar junto, não é mais fase, é sinal. Quando a atração chega a esse estágio, existe um ponto decisivo que muita gente tenta ignorar. O momento em que insistir deixa de ser tentativa e passa a ser desgaste emocional. É aqui que a diminuição da atração deixa de ser dúvida e começa a se comportar como encerramento gradual. O sexto bloco entra exatamente nesse ponto, o ponto de não retorno da atração. Um dos sinais mais claros desse estágio é quando sua mudança de postura não gera reação nenhuma. Você se afasta um pouco, muda o ritmo, cuida mais de si, reduz iniciativa. E isso não desperta curiosidade, aproximação ou ajuste. Tudo segue igual. Quando ainda há atração, qualquer mudança provoca resposta. Quando não há, passa despercebida. Outro sinal forte é quando ela parece emocionalmente confortável com sua ausência. Não sente falta, não questiona, não demonstra incômodo. A relação segue bem, mesmo com menos contato, menos troca, menos intensidade. Atração sente falta. Indiferença se adapta. Outro comportamento típico desse estágio é quando ela reage com alívio à redução da sua intenção. Quando você para de tentar criar clima, o ambiente fica mais leve, conversas fluem melhor, a tensão some. Isso indica algo importante. Sua intenção deixou de ser desejada e passou a ser evitada. Outro sinal importante é quando ela não demonstra nenhum receio saudável de te perder. Não no sentido de apego, mas de cuidado mínimo. Ela age como se sua presença fosse garantida. A atração envolve risco emocional. Sem risco não há investimento. Outro sinal silencioso é quando qualquer tentativa de reconexão parece deslocada. Não flui, não encaixa, parece fora de contexto, quase artificial. Isso não acontece por falta de jeito. Acontece por falta de atração. Outro comportamento recorrente é quando ela não demonstra curiosidade sobre sua vida emocional ou mudanças internas. Não pergunta, não investiga, não reage. Curiosidade é um dos primeiros sinais de atração viva. Quando ela some, algo esfriou de vez. Outro sinal forte é quando ela não sente necessidade de conversar sobre a queda de atração. Não porque evita conflito, mas porque isso já não é prioridade para ela. Quando algo importa, vira assunto. Quando não importa, vira silêncio. Outro ponto delicado é quando você percebe que está tentando sustentar sozinho uma energia que deveria ser compartilhada. Só você tenta criar clima, só você pensa nisso, só você sente a ausência. Atração nunca é unilateral. Outro sinal definitivo é quando você sente mais alívio do que dor ao imaginar o fim da relação. Mesmo com apego, existe uma sensação de descanso na ideia de parar de tentar, parar de esperar resposta emocional. Esse alívio não é fraqueza, é seu sistema emocional reconhecendo o limite. Outro comportamento recorrente é quando qualquer conversa sobre o futuro soa vazia. Não há entusiasmo, não há construção, não há imaginação compartilhada. Atração projeta, indiferença apenas continua. Aqui entra uma verdade dura, mas libertadora. Atração não se recupera quando o outro já se adaptou à ausência dela. Pode haver carinho, pode haver respeito, pode haver história, mas o impulso não volta por insistência. Outro erro comum nesse estágio é tentar segurar a relação sendo ainda mais compreensivo. Isso não reacende atração.
apenas acelera o desligamento emocional. Outro erro grave é confundir estabilidade com conexão. E relação pode estar calma, sem conflitos, e ainda assim estar vazia de atração. Calma, sem tensão, não é saúde, é neutralidade. O ponto central desse bloco é simples e direto. Quando a atração chega nesse estágio, insistir costuma custar mais do que sair, porque permanecer tentando reacender algo que já não reage vai, aos poucos, corroer sua confiança, sua postura e sua energia vital. Nos próximos e últimos blocos, vamos fechar esse tema mostrando como agir quando você reconhece que a atração diminuiu, como sair dessa dinâmica com dignidade e como garantir que você nunca mais permaneça tentando sustentar sozinho algo que exige dois. Porque a atração pode até oscilar, mas quando ela se apaga e não faz falta, não é mais algo a ser consertado, é algo a ser aceito. Quando a atração realmente diminuiu, surge o sinal mais honesto e mais difícil de aceitar. Você para de puxar a dinâmica e nada muda. Nenhuma falta, nenhuma reação, nenhuma tentativa espontânea de aproximação. A relação continua funcionando, sem atração. O sétimo sinal de que a atração já diminuiu é quando a sua retirada emocional não gera reposicionamento, apenas continuidade. Você reduz iniciativa, para de insistir, fica mais na sua, e o sistema segue estável. Quando há atração, a ausência cria tensão. Quando não há, cria conforto. Outro sinal claro é quando ela parece mais relaxada, quando você não demonstra interesse ativo. Quando você está neutro, o clima flui. Quando você se aproxima com intenção, o ambiente pesa. Isso indica algo central. O seu desejo deixou de ser estímulo e passou a ser incômodo. Outro comportamento revelador é quando ela não sente necessidade de te reconquistar, mesmo percebendo seu afastamento. Não ajusta postura, não cria proximidade, não investe energia para recuperar conexão. Quem sente atração tenta preservar. Quem não sente, aceita a perda sem esforço. Outro sinal forte é quando ela trata sua firmeza como exagero. Limites viram rigidez. Posicionamento vira pressão. Desejo vira cobrança. Quando a atração cai, o desejo passa a ser visto como problema. Outro ponto importante é quando ela não demonstra nenhum medo saudável de te perder, apenas preocupação com a rotina. A quebra logística incomoda mais do que a quebra emocional. Atração envolve risco emocional. Sem risco, não há investimento. Outro sinal silencioso é quando ela não reage nem positiva nem negativamente às suas mudanças. Você muda energia, muda postura, muda ritmo e nada acontece. Neutralidade prolongada é desligamento afetivo. Outro comportamento recorrente é quando qualquer tentativa sua de criar tensão saudável soa deslocada. Brincadeiras, provocações leves, mudanças de atitude não encaixam mais. Parece artificial. Isso não acontece porque você perdeu habilidade. Acontece porque o papel já mudou. Outro sinal definitivo é quando você percebe que está tentando sustentar algo que deveria ser natural. Você cria clima, pensa estratégia, ajusta energia, enquanto o outro apenas responde quando responde. A atração nunca é unilateral. Outro ponto delicado é quando imaginar continuar tentando te cansa mais do que imaginar parar. A ideia de insistir pesa mais do que a ideia de soltar. Esse cansaço não é desistência, é lucidez emocional. Outro sinal importante é quando o vínculo sobrevive apenas no hábito, não na troca viva. Vocês continuam porque sempre continuaram, não porque ainda existe impulso. Aqui entra a verdade mais dura e mais libertadora desse bloco. Quando a atração chega nesse estágio, não é algo a ser reativado com esforço, é algo a ser reconhecido com maturidade. Reconhecer não é fracassar, é parar de lutar contra a realidade.
Outro erro comum nesse estágio é tentar recomeçar do zero, sem mudar nada estruturalmente. Mas a atração não se reinicia com boas intenções. Ela reage à energia viva, não à nostalgia. Outro erro grave é continuar oferecendo presença, cuidado e desejo onde não há resposta equivalente. Isso não preserva vínculo, aprofunda o desequilíbrio. O ponto central desse bloco é simples e definitivo. Quando a atração diminuiu a ponto de não reagir nem à ausência nem à firmeza, insistir vira desgaste emocional contínuo. E quanto mais você insiste, mais você se afasta de si mesmo. No próximo e último bloco, vamos fechar esse tema mostrando como agir quando você reconhece que a atração diminuiu, como sair dessa dinâmica com dignidade e como garantir que você nunca mais permaneça tentando sustentar sozinho algo que exige dois. Porque atração pode oscilar. Mas quando ela cai e não reage, o caminho não é insistir. No fechamento desse tema, a verdade mais importante precisa ser dita sem suavizar. Quando a atração diminui, o problema não é a falta de esforço, é a ausência de resposta. Porque a atração não se mantém por dedicação unilateral. Ela existe quando a troca viva. Muita gente permanece insistindo porque ainda existe conversa, rotina, convivência. E isso cria a ilusão de que não está tão ruim assim. Mas a atração não se mede pela presença, se mede pela energia que a presença gera. E quando essa energia some, o vínculo muda de natureza. Atração não acaba com briga, acaba com neutralidade. Quando a atração diminui, a relação entra num modo silencioso de manutenção. Funciona, não dói o tempo todo, mas também não nutre. Você começa a viver mais na expectativa do que na experiência. Espera que o clima volte, que a fase passe, que algo reacenda sozinho. E esse estado de espera é o que mais desgasta. Outro ponto essencial desse fechamento é entender que a atração não é obrigação dentro de uma relação. Ela não pode ser cobrada, exigida ou negociada. Ela responde à dinâmica, à postura, à polaridade. Quando isso se perde, insistir não reconstrói, apenas prolonga o vazio. Aceitar isso não é desistência, é maturidade emocional. Outro aspecto importante é reconhecer o impacto interno de permanecer onde a atração diminuiu. Não é só sobre sexo ou romantismo. É sobre como você começa a se enxergar. Você fica mais contido, mais cauteloso, mais autocontrolado. Começa a medir desejos como se fossem exagero. Nenhuma relação saudável exige que você diminua seu impulso para caber nela. Outro ponto libertador é perceber que a diminuição da atração não define seu valor. Ela define a compatibilidade da dinâmica naquele momento. Permanecer tentando sustentar algo que não responde, isso sim, afeta sua confiança. Você não perde valor porque alguém não reage mais. Você perde valor quando se abandona para não perder alguém. Outro ponto final importante é entender que há relações que continuam sem atração, mas cobram um preço alto no longo prazo. Você fica, se adapta, mantém, mas algo em você vai se apagando aos poucos. E isso quase nunca vale a pena. A atração não precisa ser intensa o tempo todo, mas precisa existir. Quando você reconhece que a atração diminuiu, algo muda internamente. Você para de forçar, para de interpretar sinais mínimos, para de viver em alerta emocional. E essa mudança devolve algo essencial: seu eixo. Com o eixo, você decide melhor. Com o eixo, você sente menos ansiedade. Com o eixo, você escolhe com mais clareza. E quando você se escolhe, duas coisas podem acontecer. Ou a dinâmica muda naturalmente, ou fica claro que o vínculo só se sustentava no hábito. Ambos os cenários trazem verdade, e verdade sempre liberta, mesmo quando dói. Outro ponto fundamental é lembrar que a atração saudável não exige estratégia constante para existir.
Ela flui, reage, responde. Onde isso não acontece, não há técnica que resolva. Você não precisa convencer alguém a te desejar. Precisa decidir o que fazer quando isso não acontece. E não há nada de errado em querer ser desejado. O erro não é querer isso. O erro é aceitar relações onde o desejo só existe se você se adapta demais. CTA final. Se esse vídeo te ajudou a reconhecer sinais que você vinha ignorando ou racionalizando, aproveita a tela final para assistir aos outros vídeos do canal sobre postura, limites emocionais e dinâmica de atração. Se inscreve no canal para continuar aprendendo a se posicionar com clareza, porque atração não se implora, não se força e não se negocia. Quando ela diminui e não reage, o movimento mais forte não é insistir, é se escolher. No fim, lembre disso. A atração pode oscilar, mas quando ela diminui e você começa a se apagar junto, não é amor insistir, é abandono silencioso de si mesmo.